E hoje eu vou ensinar você a como saber se o seu pai vai ser rico no seu mapa astral pela astrologia sideral. É óbvio que você não precisa de astrologia para saber se seu pai é rico ou é pobre, porque você convive com ele de qualquer jeito, mas existe um método para você saber da condição financeira do seu pai, da família do seu pai, através da astrologia sideral. Então, se você ficou curioso, venha comigo pro vídeo. O seu mapa é como um bolo dividido em 12 fatias e cada fatia representa um parente, um assunto específico da sua vida. Então, a 10ª fatia do bolo representa a casa 10, que representa tanto a família do seu pai quanto a situação financeira do seu pai. Então, você deve descobrir qual é o signo que ocupa a casa 10. E para isso, você deve saber qual é o seu signo ou constelação ascendente pela astrologia sideral. Antes de continuar com a aula, eu vou fazer um aviso aqui para vocês. O mapa calculado pela astrologia sideral, em 95% dos casos, o ascendente vai ser diferente quando comparado com o mapa calculado pela astrologia tropical. Então, isso é um incentivo para vocês não usarem este método no seu mapa calculado pela astrologia tropical, porque você vai ser razoavelmente impreciso. No meio do caminho você vai descobrir que não tem como aplicar isso no mapa tropical. Então, caso você ainda não conheça seu mapa pela astrologia sideral, seu ascendente pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular o seu mapa. No exemplo aqui, nós vamos trabalhar com o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. O grifo que nós vemos aqui, ocupando a casa 1 e o ascendente, é o grifo de Aquário. Então, se trata de uma pessoa que tem ascendente em Aquário. Embora casa 1 e ascendente não sejam exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse a mesma coisa, que nem vale a pena entrar nesses pormenores. Tenda como a mesma coisa e... Então, a constelação que acendia na linha do horizonte, no momento que essa pessoa veio ao mundo, era a constelação de Aquário. Então, isso dá uma inclinação para ser aquariana, uma pessoa que veste a pele de Aquário. Então, é uma pessoa que é futurista, é uma pessoa que gosta de se mesclar em grupos, que tem consciência social. E o Saturno rege Aquário. Então, isso significa que essa pessoa se torna Saturno. E a casa 2... representa as suas finanças. E a casa 9 representa o seu pai. Então, se você contar 2 casas a partir da casa 9, 1, 2, na contagem você vai estacionar na casa 10. Então, a casa 10 representa as finanças do seu pai, a família do seu pai, o sobrenome do seu pai. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Existe na astrologia o conceito de casas derivadas, que na astrologia védica é conhecido como Bhavat Bhavan, que dá a entender que as casas têm um significado oculto. Isso é fantástico, porque existem vários níveis diferentes de você ler uma casa, para você ver o tanto que a astrologia é rica. Então, aqui existe uma relação de complementariedade. Se a casa 1 representa você, a casa 9 representa seu pai. E lembremos que na astrologia védica, a casa 9 representa o pai. Então, caso você ainda está se acostumando com a astrologia védica, você deve estar ainda habituado com a astrologia ocidental, que diz que a casa 10 é que rege o pai. Na astrologia védica, não. É a casa 9 que representa o pai. Então, dizia eu, existe uma relação de complementariedade aqui. Enquanto a casa 1 representa você, a casa 9 representa seu pai. A casa 2 representa as suas finanças e a casa 10 representa as finanças do seu pai, porque é a segunda casa contada a partir da casa 10. Como é que é a situação financeira do seu pai? Como é que é a voz dele? Quais são as coisas que ele valoriza? Qual é o sobrenome dele? Qual é a relação dele com a família dele? Qual é a cultura que ele herdou da família dele? Os valores que ele herdou da família dele? É tudo visto pela casa 10. Então você vê aqui que temos Escorpião ocupando a 10, então significa que é o signo de Escorpião que conta a história. Qual é o planeta que rege Escorpião? Para responder essa pergunta, eu vou englobar todas as vertentes de astrologia zodiacal
para não pegar nenhuma margem de dúvidas. O signo de Escorpião é regido por 3 planetas: Marte, Plutão e o nó do sul da Lua, que é conhecido na astrologia védica como Ketu. Qual dos 3 nós vamos usar como dispositor da casa 10? Para isso nós precisamos entender o que cada um significa. Marte é o regente consciente de Escorpião, porque nós conseguimos enxergar Marte a olho nu no céu noturno. Mesmo que você não necessariamente entenda que você está olhando para Marte, mas é um objeto identificável. Principalmente quando ele está retrógrado, que ele fica imenso. Então, Marte representa as coisas conscientes de Escorpião. Já Plutão não, porque Plutão ele é invisível para a órbita dele, que é muito distante, é muito lenta. A gente não consegue encontrar Plutão a olho nu, a não ser que você tenha um telescópio ou um aplicativo de astronomia para apontar para o céu e achar Plutão, mas assim, ninguém consegue achar olho nu. Então ele rege coisas invisíveis de Escorpião, ele rege coisas inconscientes. Esse pessoal está bem claro. E já o Ketu, ele é considerado em algumas tradições de astrologia védica como o regente kármico de Escorpião. Então ele tem umas coisas parecidas com Plutão, com uma questão da destruição, transformação. Só que o Ketu, ele é um fantasma, ele é um eclipse, ele é uma sombra no espaço. Então, um eclipse, ele não é um corpo físico, de fato. Então, o Ketu, ele se comporta por associação. Então, como vocês podem ver, nem Plutão nem Ketu representam formas concretas. O único planeta que representa coisas concretas e parentes é Marte. Então, a gente vai considerar Marte como regente de Escorpião, o oficial, e como dispositor da casa 10. Quando eu falo dispositor, é a mesma coisa que o planeta que rege a casa 10. E na astrologia sideral, assim como na astrologia védica, você sempre vai preservar a regência antiga de Escorpião. Marte rege Escorpião e Marte responderá como regente da casa onde o signo de Escorpião vai cair. Sempre. Não tente usar planetas transpessoais ou nodos como dispositor de Escorpião, porque você vai destruir o sistema. Na verdade, eu até duvido que você chegue a alguma conclusão cabível usando isso. Então, você deve saber em qual casa está Marte, porque ele vai dizer como é a personalidade, as inclinações da família do seu pai. Então, se o seu Marte estiver na casa 2, pode indicar que é uma família muito possessiva, muito materialista, meio mão de vaca, que gosta muito de comer, de boas comidas, bons vinhos, boa mesa. Pode ser um pouco uma família gananciosa, uma família possessiva, uma família ciumenta, mas ao mesmo tempo muito telúrica. E pode ser que a família do seu pai financie você, porque a casa 2 denota essas coisas. Se você tem o Marte na casa 6, pode indicar que é uma família do seu pai, valoriza a saúde, podem ser pessoas que valorizam academia, musculação, que valorizam higiene. E o seu pai também, porque a casa 10 ela representa o que o pai valoriza. Então, se o regente da casa 10 está na casa 6, significa que o pai valoriza as coisas da casa 6. O pai valoriza limpeza, o pai valoriza trabalho, rotina. Pode ser uma pessoa bastante sistemática, workaholic, Marte na casa 6. Você deve olhar qual é o signo que está Marte, porque ele vai começar a afunilar a história. Então, se você tiver, por exemplo, Marte em Peixes, indica que a família do seu pai pode ser uma família de pessoas espiritualizadas, de pessoas um pouco vitimistas, que tem um histórico de um ser capacho do outro, de um pisar no outro. Podem ser pessoas manipuladoras, pessoas com comportamentos escapistas. Marte em Peixes. Agora, o nakshatra é quem vai dizer a história de maneira específica. Existem 3 nakshatras em Peixes, que não devem ser confundidos com o decanato: Purva, Bhadrapada, Uttara Bhadrapada e Revati. Vamos supor que você tenha o seu Marte em Revati. Não sei se isso significa que a família do seu pai, ela valoriza as coisas de Revati. Ela será descrita por Revati. E então Revati é um signo,
primeiro lugar, ele é o último dos nakshatras, ele é o 27º. Dos 27 nakshatras, ele é o 27º, mas ele é o último. Então ele tem a soma de todos os signos, de todos os nakshatras. Ele é tipo assim um super nakshatra, um mega nakshatra. Ele é altamente desenvolvido. Então a família do seu pai pode ser muito poderosa e uma família manipuladora que gosta de puxar, testar os limites para ver até onde as pessoas vão, porque Revati representa a união da polaridade, da dicotomia, porque Peixes representa a união total das polaridades, então é a totalidade, então é um signo que ele não tem medo de ser atrevido, de se atrever sexualmente, de se atrever a falar as coisas. Então, você pode achar, inclusive, que a família do seu pai é uma família que gosta de ver o ciclo pegar fogo, só para ver o que acontece. Mas também uma família que gosta muito de viajar, porque Revati rege viagens. Uma família que gosta de conhecer lugares distantes, gosta de água, gosta do mar. Pode ser que a sua família, a família do seu pai, more perto da praia. Marte em Revati. Agora, todo nakshatra ele tem uma divindade associada a ele. Qual é a divindade de Revati? Se você tem algum conhecimento de astrologia, você já deve ter ouvido falar que o planeta Mercúrio rege Revati. Tudo bem, o Mercúrio ele rege o Mahadasha de Revati, mas não significa que a família do seu pai ela vai se comportar como Mercúrio, porque você tem um registro da casa 10 em Revati. Não é isso. Na verdade, Mahadasha serve para calcular ciclos da vida. Então, assim, se você tem a lua natal em Revati, significa que seu primeiro Mahadasha vai ser de Mercúrio. É só por isso. Mas não é específico para descrever a família do pai. O que é específico é a divindade de Revati, que é Pushan, o pastor das almas perdidas, que guiam as criaturas, os animais, a humanidade de volta para casa. Então, Pushan é aquele pastor que controla os limbos. Ele não é nem do mundo dos vivos e não é nem do mundo dos mortos. Ele é a divindade que carrega as almas de uma encarnação para outra. Então, ele é muito poderoso e ele sabe o caminho de volta para casa. Ele não se perde. É uma característica de Revati, que ele não se perde. Então, pode ser uma família muito voltada para assuntos metafísicos. A família do seu pai pode ser bastante interessante, só pelo registro da casa 10 estar em Revati. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? A divindade é o que descreve o regente da casa 10, a família do pai. Pode ser uma família vegetariana, porque Revati é uma divindade vegetariana. Pushan é vegetariano, ele não tem dentes, ele teve os dentes dele quebrados por Rudra. E então ele não come carne, ele é dócil. A família do pai pode ser assim. Você deve olhar, inclusive, se você tem planetas na casa 10, porque eles vão ajudar a moldar a personalidade da família do seu pai. Então, se você tem Saturno na casa 10, indica uma família que pode ter tido muitas crises, altos e baixos, assim, tempos de prosperidade, tempos de muita pobreza. Pode ter uma família que teve alguma influência na cidade, aí em determinado momento ficou com o nome sujo, porque o Saturno ele representa ápices e declínios. Em certa medida, pode ser uma família que gosta de antiguidades. Então, assim, a casa da família do seu pai pode ter vários móveis antigos, carros antigos. E pode ser uma família conservadora. Você deve olhar os trânsitos de planetas em cima do Marte. Se você tem ascendente em Aquário, você precisa olhar os trânsitos em cima de Marte, porque vão ser essas épocas que vão ditar o que vai acontecer com a sua família. Então, se você tem Ketu transitando em cima do Marte, pode indicar que o seu pai vai ter problemas financeiros. Rahu transitando em cima de Marte indica que seu pai vai ter ganhos financeiros. A mesma coisa, planetas transitando na casa 10. Eles vão afetar a situação financeira do seu pai.
Mas respondendo a pergunta do início, é possível saber se você tem um pai que é rico, que a família do seu pai é rica? Sim, porque se você tem planetas que indicam riqueza na casa 10, como por exemplo o planeta dos bilionários, Júpiter. Júpiter na casa 10 indica que o pai tem muito dinheiro. Vênus é o planeta dos milionários. Na casa 10 indica que a família do seu pai é muito culta, que seu pai tem muita cultura e dinheiro. E confortos e luxos, carros, veículos, joias, perfumes, ar-condicionados, belas camas, porque Vênus representa luxos. Se você tem o indicador dos ganhos, o Rahu na casa 10, indica que o pai tem uma capacidade astronômica de fazer dinheiro. Então, dependendo de como está o estado na casa 10, a casa 10 pode ser um baú da felicidade. Então, assim, dependendo da força, pode indicar que boa parte dos recursos do seu mapa vem da família do seu pai, que o seu pai financia seus estudos, que o seu pai financia cursos, que financia roupas, educação e até mesmo a sua carreira, até você consiga andar financeiramente com as suas próprias pernas, pela força de planetas dentro da casa 10 e, sobretudo, do regente da casa 10. Olha o Mahadasha do regente da casa 10. Se você tem ascendente em aquário, como nesse exemplo aqui, quando você passar pelo Mahadasha de Marte, vai ser quando vai ser ativado os temas da casa 10. Então vão haver grandes mudanças na situação financeira do seu pai. Isso é dado. Você deve olhar, por último, mas não menos importante, como está a casa 10 no Navansha. Porque a casa 10 no Navansha, ela vai dizer como vai ser o desdobramento da situação financeira do seu pai e da sua família. Porque o Navansha, ele representa como vai ser a conclusão da história. O mapa astral, ele representa a história inicialmente da sua vida, mas é no Navansha que representa o desdobramento da história. Então, qual é o signo que está na casa 10? Porque pode ser um outro signo, você pode ter um outro ascendente no Navansha. Qual é o planeta que rege essa casa? Qual é o nakshatra que ele vai, a divindade associada a ele, se tem planetas na casa 10 no Navansha, tudo isso vai influenciar a situação financeira do seu pai. Você pode, inclusive, ter um bom prognóstico de como é a sua relação entre você e a família do seu pai. A relação entre o seu pai com a família dele. Como, por exemplo, os aspectos que o Marte faz, que o regente da casa 9 faz com o regente da casa 10. Porque é conversação entre seu pai e a família do seu pai. Então, se você tiver o regente da casa 9 fazendo uma quadratura com o regente da casa 10, pode indicar que a relação entre seu pai e a família dele é tensa. Se tiverem aspectos harmônicos, pode representar que a relação é mais harmônica, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar essa série nova, que não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!